Está no ar o Conexão Popular, espaço aberto à discussão de temas cotidianos aqui na TV Câmara Taubaté. E aqui conosco no estúdio para colaborar nos questionamentos está aqui do meu lado Júlio Rocha, que é jornalista e chefe da TV Câmara, e também as estudantes de jornalismo e estagiários aqui da TV, Débora Santos e Natália Cruz. O tema do programa de hoje é Sistema Educacional. E para conversar conosco sobre isso está aqui Deise Moraes, que é formada em Letras pela Unital, é especialista em Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa pela Universidade Gama Filho, mestre em Educação pela USP e doutoranda em Linguística Aplicada na Unicamp. Tudo bem, Deise? Tudo bem, Lucas. Seja bem-vinda aqui à TV Câmara. Obrigada. Deise, vamos começar falando um pouco do sistema educacional hoje. Eu ouvi essa frase uma vez, fui pesquisar para saber quem tinha dito e não consegui descobrir, mas quem me falou foi meu pai e eu achei bastante interessante. Ele disse que hoje nós temos escolas do século XIX, com professores do século XX, dando aula para alunos do século XXI. Você acredita, né, do seu ponto de vista, essa é a realidade do sistema educacional no país hoje? Analisar a escola é sempre uma ação complexa, né? Porque tem essa ideia de que a escola está parada no tempo. Eu não concordo muito com essa acepção, porque a escola ela é uma microcélula da sociedade. Então, as complexidades que a gente vê fora da escola, a gente também vê dentro da escola. Então, nesse sentido, não dá para dizer que a mesma escola que a gente tem hoje é a escola do século XIX. Mas nós temos muitos problemas que são crônicos, né? A gente não consegue achar a saída para eles, então, e por isso é uma ação sempre complexa falar da realidade escolar, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Júlio? A questão da realidade escolar, o aluno ele não é tratado como uma certa passividade e ele não consegue, ele chega para assistir a aula e ele não consegue se engajar no meio escolar. Isso não seria importante? Participar mais das atividades escolares, eu não sei nem se tem tempo para isso. Por exemplo, escola de ensino integral seria para realmente ele ter um papel mais ativo dentro da escola. Não seria importante isso? Eu acho que todas as vertentes educacionais hoje se preocupam com esse envolvimento do aluno, enfim, com a autonomia do aluno e com a retirada desse aluno da passividade. A questão é que conseguir isso é muito complicado, né? Isso passa, por exemplo, pela discussão sobre qualidade de ensino. Para mim é muito claro, eu que formo professores, é muito claro pensar que, para mim, a qualidade de ensino passa pela formação dos professores e pelas condições de trabalho do professor. Então, por exemplo, para você pensar, refletir, conseguir propor atividades que engajem os alunos, você tem que ter um professor que esteja totalmente, que o tempo dele seja voltado para isso. Ele não pode trabalhar em 3 períodos e no final de semana para conseguir sobreviver, sabe? Então, eu acho que as questões são muito complicadas. Como é que você consegue propor atividades que façam com que esse aluno se interesse pela escola? Para isso, você precisa de tempo para preparar essas atividades, você precisa de uma formação consistente desse educador para que ele saiba fazer isso. Então, as questões são muito, muito complicadas, complexas. Mas, por exemplo, com atividades básicas, por exemplo, ajudar a manter a escola limpa, sabe? Como que se aquilo fosse realmente do aluno, dentro da comunidade, a gente não vê isso. Ele chega ali, está preparado de uma forma que muitas vezes não é boa, ninguém altera isso daí, ninguém altera aquela realidade e aquela realidade muitas vezes tem reflexo na sociedade, que poderia ser alterado dentro da escola, não poderia? Esse papel de consciência cidadã começando pela escola? De novo eu vou dizer para você que assim, muitas escolas funcionam de maneiras muito diferentes, assim, né? Tem escolas que conseguem fazer esse entrelaçamento dos alunos com o funcionamento do cotidiano escolar, tem escolas que não conseguem, só que a análise disso é sempre muito delicada, né? Então, por exemplo, numa escola em que os alunos entendem o papel da escola na vida deles, ou para os alunos em que a escola é mais possível de ter um papel, né? Que eles já têm expectativas de trabalho, de vida futura, é mais fácil você conseguir convencer esse aluno de que a escola é importante para ele, de que é um espaço que
o prepara para o futuro. Há comunidades em que isso é mais complicado, porque os alunos sabem que a escola não garante isso na vida deles, né? Então, e também não acho que seja possível essa generalização. As escolas estão sempre assim, né? As escolas sempre recebem os alunos assim e sempre funciona dessa forma. Se nós formos analisar um sistema educacional municipal, por exemplo, de Taubaté, você vai encontrar escolas que se organizam de diversas formas. Então, essas generalizações são perigosas, sabe? Quanto mais se a gente for pensar no sistema educacional brasileiro do país. Então, eu acho que as análises elas têm que ser sempre relativizadas. Acho que as nossas escolas têm conseguido, as nossas escolas públicas têm conseguido grandes feitos nos últimos tempos. Se a gente pensar que de 96 para cá, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi promulgada em 96. Né? Ela foi idealizada em 88, quando a Constituição Federal foi promulgada, então lá já se decidiu que a gente deveria ter uma legislação específica educacional naquele contexto. E é só a partir daí que a gente começa a ter a obrigatoriedade do ensino fundamental de 8 anos, agora de 9, né? Mais recentemente. Antes disso, essas crianças com dificuldade de aprendizagem, ou essas crianças que acabam trazendo questões que a escola não consegue resolver, não estavam nas escolas. Elas não eram obrigadas e elas não ficavam nas escolas. Então, esse é um dado que eu acho que a gente precisa relevar, porque tem uma sensação que é falsa de que hoje em dia a escola não funciona. De que antigamente a escola funcionava, de que antigamente a escola fazia o seu papel, mas antigamente não estavam todas as pessoas na escola, né? E agora elas estão. Então, essas pessoas que agora estão que não tinham perspectivas de continuar estudando para ter empregos que precisavam de escolarização, vamos dizer assim, agora elas estão na escola. Então, como é que você convence esse sujeito de que estar na escola vai garantir um futuro bom para ele, né? Se isso só não basta, e ele sabe que não basta. Então, eu acho que a discussão ela está para além, ela está para além da organização escolar, ela está para além, né, dessas questões que muitas vezes tomam o debate educacional, mas que não são o centro. O centro do debate educacional, no meu ponto de vista, ele envolve essa análise da conjuntura, né? Quem é esse aluno que está nas escolas hoje? Né? Por que há essa sensação de que a escola antes ensinava e agora não ensina mais? Isso é falso. A escola que ensinava era outra, composta por outras pessoas. A gente tem uma escola diferente. A função da escola já transcendeu a questão meramente educativa, né? E agora tem um papel social muito mais forte, acredito, do que antigamente, né? Natália, você tem questionamento também? Então, são mais de 11 milhões de analfabetos no nosso país, segundo o IBGE. Como fazer com que a educação atinja essa população de maneira correta, que não fique defasado, principalmente no Nordeste, que tem um maior número? Bom, de novo, né? Uma questão delicada. Para mim, um país só acaba com o analfabetismo se isso fizer parte de um projeto de país em que não seja necessário nem interessante que haja analfabetos, porque analfabeto é sinônimo de mão de obra barata, mão de obra de trabalho barata. Nós não temos nesse país um projeto de país de erradicação do analfabetismo sério, não há. Nós temos, por exemplo, propostas que são pseudo-propostas, né, de alfabetização. Por exemplo, o Pacto de Alfabetização na Idade Certa, que agora na Base Nacional Curricular Comum vem com uma regra de que todos devem se alfabetizar até o 2º ano escolar, né? Como se fosse possível, por lei ou por uma regra, todas as pessoas se alfabetizarem. Quando, na verdade, alfabetizar um sujeito passa pelas questões que eu já mencionei. Por exemplo, ter um professor que saiba como fazer. Né? Alfabetizar um sujeito é uma coisa complicada. Você precisa ter estudado bastante para saber como é que faz isso. Né? Não é só colocar o sujeito para olhar o alfabeto e em algum momento ele vai começar a escrever. Então, mas nós temos esse modelo de educação em que os professores recebem mal, precisam trabalhar em 3 escolas, não tem tempo para preparar as aulas com a eficiência ou com a qualidade que precisaria. Então, eu acho que nós precisaríamos, para responder essa sua questão, começar a perguntar qual é o projeto de país que nós temos hoje, né, como nação. Porque
erradicar o alfabetismo só é possível quando há um projeto de país para isso. Um projeto em que não seja necessário ou que não seja preciso mão de obra barata, mão de obra de pessoas que não alcançaram níveis mais elevados de estudo. Deise, hoje a gente vê que os gestores de escolas eles enfrentam um problema muito grande em questão do comportamento dos alunos. E muitas vezes eles chamam os pais para tentar resolver esse problema e percebem que os pais têm o mesmo comportamento do filho e que às vezes até pior, ou seja, como cobrar um aluno que ele tem um comportamento diferente, sendo que esse é o exemplo que ele tem. E eu tenho uma amiga também que ela faz pedagogia e ela já ouviu em sala de aula que atualmente o papel do pedagogo é passar esses preceitos que antes a gente conhecia como vindos do berço, né? E hoje em dia é verdade isso, os pedagogos têm que complementar essa educação moral? Olha, eu acho que tem uma ideia, de novo, que é uma ideia do senso comum e que não é verdadeira, é que hoje a escola tem que fazer coisas que ela não fazia e tem que assumir papéis dos pais. Desde que a ideia de educação escolar surgiu, esses ensinamentos que podem ser chamados de, sei lá, de valores ou de ensinamentos morais, a escola sempre lidou com isso, sempre. Acontece é que hoje, de novo, assim, as pessoas que estão nas escolas são pessoas que têm valores diferentes daqueles com os quais a gente convivia há 50 anos. E veja, uma criança que fique 5 horas do seu dia na escola, né? Se a gente for falar de educação integral, ele fica ainda mais, ele fica, sei lá, 8 horas do seu dia na escola, como é que não vai se tratar de uma formação de valores, de ética, de cidadania, de relacionamento humano, né, nesse tempo? Então, assim, eu acho que é um equívoco dizer que os professores vão assumir o lugar dos pais, não é isso. Nenhum professor consegue isso mesmo que ele queira, e eu acho que não é isso que tem que ser feito mesmo. Mas essa discussão sobre a formação, para além do conteúdo de sala de aula, me parece que é responsabilidade do professor, né? Na medida em que você está responsável por 40 pessoas, 30, sei lá o tamanho da sua sala, 5 horas, 5 dias na semana, como é que você não educa esse sujeito para além do conteúdo, né, conceitual? Mas acredito que não seja dessa forma que isso seja ensinado nos cursos de pedagogia, né? Eu acho que deve ser uma redução daquilo que deve ser mais ou menos essa orientação, né? Não nunca assumir o lugar dos pais, mas para mim a escola não é só esse lugar onde você aprende o conteúdo frio conceitual, né? É o lugar de relacionamento humano, é o lugar de aprender. Eu digo que muitas vezes a escola é o primeiro lugar de convívio social dos sujeitos, fora da família, fora do âmbito familiar, fora daquele âmbito onde as pessoas gostam de você, né, obrigatoriamente. A escola acaba sendo esse lugar onde você vai conviver com pessoas que não necessariamente gostam de você. Então, você precisa aprender a conviver. Então, isso está para além dos conteúdos. E educação é um tema que diz respeito a todos nós e o tempo passa muito rápido, então vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta discutindo mais sobre a educação no nosso país. Não sai daí.